Eu gosto muito de filmar e deixar para o momento, para as condições todas de filmagem, decidir como vai filmar, a coisa final como vai filmar. Mas eu elaboro muito para isso. Então, o roteiro, uma coisa que eu discuto muito com as pessoas que estão fazendo o filme e com os atores também. Os atores, eu trabalho com os atores com antecedência e esse trabalho, em geral, não é um ensaio. Eu nunca ensaio com eles para valer. Eu faço trabalho de leitura, numa mesa, junto, que chama trabalho de mesa. Eu sento com o elenco todo, a gente lê o roteiro, para não ler seu personagem, mas sem interpretar. Eu leio branco, então leio como se estivesse lendo uma bula de remédio. Tantas calorias de não sei o que, é assim, o texto. E aí a gente conversa, o que o personagem está pensando aqui, o que está fazendo aqui, o que ele quer, como ele é. Na verdade, está aparecendo. Então a gente fica pensando como construir esse personagem em função da história, fica entendendo a história, como é que a gente está contando essa história, as imagens dessa história, como elas são. Então a gente sabe se as imagens são escuras, tem que impressionar, tem que ser imagens, tem que ser tudo meio escuro, não, tem que ser claro, as coisas são suaves, as coisas são... A gente decide qual o tom desse filme. E a gente vai decidindo isso na cenografia, a gente vai decidindo isso na fotografia, e a gente vai chegando no tom, e na interpretação também, nos atores também. Os atores começam a entender qual é a cara desse filme, que é uma cara única do próprio filme. Então, eu procuro sair um pouco daquilo, que cada um já tem o seu jeito de fazer, vai lá com o seu jeito de fazer individual. Eu procuro ao máximo dar uma visão global de todo mundo que está fazendo, mas sem que a gente pré-determine como vai fazer. Eu falo para os atores, olha, não vamos ensaiar, vocês só precisam, eu quero que vocês façam uma vez quando vocês estão com a roupa do personagem no corpo, quando vocês estão no cenário do personagem, quando vocês estão com o outro ator do lado, a câmera está em cima de vocês, aí basta fazer uma vez, a gente filmou, tá legal. Não precisa ficar ensaiando antes. Tem alguma insegurança, você não sabe qual é o personagem, não sabe... Então vamos discutir o que a gente precisar, vocês saberem tudo. Saberem tudo, mas fazer só uma vez, não precisa ficar fazendo antes, eu não gosto de fazer antes. Para não ficar com uma coisa viciada, o ator sentir que ele fez do personagem, uma coisa do personagem uma vez, que ficou bacana, e falou, como é que eu fiz aquela vez, tentar imitar aquilo que ele fez que foi legal. Eu gosto que ele faça uma vez só, na primeira vez, para valer, a gente está filmando e descubra lá. Não deu assim, faz assim, eu vou modificando. E a mesma coisa com a câmera, quando eu olho o cenário, mais ou menos, eu sei como eu vou filmar, eu sei qual a importância daquela cena, se é uma cena que tem que ter mistério, se é uma cena que tem que ter tensão, se é uma cena que tem que valorizar o que o personagem está pensando, porque ele, na verdade, vai fazer uma coisa em seguida. O que a gente tem que valorizar naquela cena? Qual a importância dela? Eu sei exatamente. E quando eu vejo o lugar que a gente vai filmar, as pessoas que estão lá, eu sei mais ou menos como eu gostaria de filmar e que eu vou decidir mesmo o que vai ser, que plano vai ser, aonde vai ser. Isso, para mim, é um processo criativo muito mais interessante, porque na hora que eu estou filmando, a gente tem que ser muito criativo, a gente não pode marcar bobeira nenhuma, você não pode fazer nada errado, porque não vai dar certo depois. Então, em dia de filmagem, quando você está com uma equipe grande, uma equipe de 60, 70 pessoas, 80 pessoas, às vezes, né? Você não pode perder um dia de filmagem, você não pode refazer as coisas, falar, não ficou legal, não pode atrasar nada. Tudo tem que funcionar, tudo no relógio. Então você tem que ter uma estrutura grande, tem muita gente, tem atores, tem horários, tem coisas, equipamentos. Então é tudo muito programado. Por outro lado, dentro dessa programação toda, eu gosto de ser o mais programado possível, que a situação me permite. Para eu poder, na hora, ser uma coisa bacana, fazer assim, que você está inventando na hora, você está fazendo naquele momento. Estamos no horário, alguém tem a última, derradeira pergunta? Ou podemos abrir as portas? Não. Aproveitando, André, que está falando do jeito, né? Do jeito, eu nunca me aceito assim do jeito de fazer o filme. Qual é a tua visão nesse tipo de opinião, assim?
a gente lá quando vai fazer um filme, vai trabalhar com um criar alguma coisa, a gente tem que ser sério, que as pessoas saem que a gente imagina, da maneira o melhor possível. Né? Só que assim, qual a relação que tem, diferente, por exemplo, a gente está planejando um filme, tem que sair bonito, tem que sair daquele jeito, que está planejando qualquer objetivo, consequência que a gente vai passar, mas é nesse momento o processo de fazer esse filme. Se tem alguma coisa científica, a gente já viu alguns filmes, por exemplo, aquele do Zé de Caixão, né? Agora, a comunidade está do lado do prefeito, essa noite de Canadá de Sul da Draga, né? Por exemplo, a comunidade de alguns mais antigos, né? Mais primaveras que estavam presentes naquele momento, 76, tudo, alguns deles algumas coisas, e assim, por exemplo, eu tive um filme lá para mostrar tudo, muita gente curioso. Até assim, mas eu digo assim, a questão do acompanhamento, por exemplo, quando faz um filme, você tem interesse em saber como as pessoas participaram do filme, continuaram suas vidas ali, um processo de filmagem mesmo, se aquele filme afetou as nossas vidas de uma maneira positiva, negativa, do ponto de vista. Tem alguns filmes que a gente participou, através de uma diferença assim, que são muito interessantes, falando a gente sobre a questão de ser interesse, mas na hora de filmagem, por exemplo, destacando, por exemplo, passando por cima, ou privilegiando mais o filme ser feito porque aquelas próprias pessoas que estavam ali naquele processo, assim, que a gente viu assim que a gente tem que abandonar, por exemplo, o trabalho por causa disso. Qual a sua opinião nesse sentido? Acho que nem a parte profissional, mas a parte humana também, no conjunto. Acho que você tem responsabilidade com as pessoas que estão envolvendo no trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora que eu vi que meu filme está lá, Marvel da Carne, que ele foi meu primeiro filme que eu dirigi, agora que eu vi que está lá a fotografia dele, eu não tinha visto. E nesse filme, por exemplo, a gente filmou aqui em Juquitiba, para esse lado, não sei se você sabe onde fica Juquitiba. Foi Juquitiba para lá. E a gente fez lá um cenário de casa de Coapi, de Caipira. A gente construiu muito com o pessoal da região. Então o pessoal da região, principalmente os mais velhos, sabia como fazer casa de Coapi, telhado de palha. A gente usou o cenário e a gente se envolveu muito com a comunidade local. Foi um envolvimento muito legal, mas foi um envolvimento temporário. Então, nesse envolvimento temporário, o importante, eu acho, é você não criar falsa expectativa. As pessoas acharem que... Ocorre muitos filmes, aqui tem outro, Pichote aqui. Pichote é um caso clássico do garoto, que é um garoto pobre, sei lá, de São Bernardo, Diadema, não me lembro, do ABC, da região do ABC. Ele foi um ator principal do filme e ele ficou, de repente, se tornou um astro do cinema. O filme viajou o mundo, eu conhecidíssimo. Mas ele não teve como conseguir consequência. A carreira dele, ele acabou se envolvendo com criminalidade, não sei o quê. É um exemplo de uma vida que se deixou transformar negativamente pela influência do trabalho com o cinema. Né? Eu acho que você tem que ter uma relação, uma questão pessoal, de coerência pessoal. Né? Você está filmando, como você falou, vida de sem teto, está no meio de sem teto. Eu imagino que a pessoa que não tem um entrosamento verdadeiro com o tema dela, e se ela está filmando sobre isso, não tem entrosamento com eles, eu acho que não vai conseguir fazer um filme legal. Porque não é sincera no tema dela, ela não tem uma relação de sinceridade com o próprio tema que ela está usando. Então, se ela está fazendo um filme sobre sem teto, acredita na história de sem teto, e na convivência ela não tem a coerência de ter a proximidade, eu não acredito que vai fazer um bom filme, eu acho que ela vai fazer um péssimo filme. Então, eu acho que faz parte da coerência mínima, você saber lidar e conseguir lidar com essas coisas na prática. Coerência com você mesmo, além de ser uma obrigação, né? Eu acho que é uma coisa antiética, ou assim, isso não é uma coisa nem cinematográfica, é uma coisa de, como ser humano, você não deveria fazer isso. Enfim, é óbvio, isso não é uma questão de fazer cinema ou não fazer cinema. Agora, em relação a fazer cinema, eu acho isso, eu acho que pode prejudicar o próprio filme se não tem uma relação de amor com o seu tema. Se aquele é o seu tema, você tem que amar o seu tema. Senão você vai fazer um filme sobre uma coisa que você não acredita e com você não tem uma relação. Não pode ser uma coisa boa.